Olá, saudações a todas e todos. Gostaríamos de agradecer muitíssimo os seguidores do canal do Ponto. Continue seguindo, curtindo, compartilhando e deixando seus comentários. Para nós é muito importante. Este é mais uma atividade online do Ponto de Cultura Ferrinho, Diálogo de Fotografia, que pelo título já nos apresenta o tema. Hoje vamos falar de fotografia, dispositivo de memória, poética, afeto e identidade. E para essa conversa, contamos com a participação de 12 fotógrafos, Luiz Vieira e Leandro Anton. Gostaria de agradecer imensamente assim, a presença de vocês por terem aceitado o convite para participar dessa nossa conversa. Eu acho que dentro das atividades de formação do Ponto, depois que tivemos esse rompimento, né, das atividades, eu acho que essa troca, de certa forma, ela continua sendo importante, tanto para nós, profissionais da fotografia, educadores, eu acho, quanto para a comunidade, enfim, que nos assiste. Eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos convidados e, em seguida, continuamos com o nosso papo. Luiz Vieira. O Luiz é fotógrafo, videomaker e jornalista formado pela Unicinos em 1998. Atua desde 2005 como editor da revista Tecnicolor, uma publicação de conteúdos técnicos e científicos do setor calçadista, vencedora de 8 prêmios nacionais de jornalismo. Na academia, venceu o Prêmio Uniarte em 1996 com produção de vídeo. Em 2018, a convite da museóloga, professora do curso de fotografia da UBRA e diretora do Museu do Trem de São Leopoldo, Alice Benvenuti, começa a fazer os registros fotográficos das pesquisas acadêmicas na Vila dos Ferroviários, em Porto Alegre. O material gerado desse mapeamento constituiu-se num banco de dados, imagens, que revela o cotidiano desta comunidade, marcada por resistência e memória. Resultou em um projeto de performance contemplado no edital da Virada Sustentável de 2020. Exemplo deste trabalho desenvolvido na vila são os registros durante as oficinas de álbuns e coleções fotográficas de famílias ferroviárias, posteriormente denominado Oficina Álbum de Família, que integra as atividades de formação do Ponto de Cultura Grêmio Esportivo Ferrinho. Fruto dessa experiência, foi criado o Projeto 32 para o registro de pontos de memória das ferrovias na América Latina. O Leandro Anton é fotógrafo e educador popular, geógrafo, mestrando em análise territorial da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fundador e integrante do coletivo fotográfico Imagens Faladas, desde 2010, com 3 livros fotográficos produzidos. Coordenador da Associação do Ponto de Cultura Quilombo do Supapo desde 2008, e também é coordenador do Comitê Gestor de Política Cultura Viva do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer uma breve introdução para quem nos está acompanhando pela primeira vez sobre quem é o Grêmio Esportivo Ferrinho. O Ferrinho, ele é uma agremiação criada em 1963, então vai fazer 57 anos agora em 2020. Né? Ele foi fundado por um grupo de operários, funcionários da Via Permanente, Diretor Pestana, que foi a primeira residência da extinta SR6, na zona norte de Porto Alegre, no bairro Maitá. E desde então, essa agremiação ela teve todo o suporte da rede ferroviária, que também acompanhava e dava assim, essa possibilidade de entidades, né, que eram criadas pelos funcionários da rede de manterem as suas atividades. Então, assim, as 2 primeiras décadas ali, entre 70 e 80, o Grêmio Esportivo teve esse suporte da rede e, posteriormente, ali, com a década de 80 e 90, com o descaso, assim, pelos equipamentos da malha ferroviária, essa espécie de abandono, né? Essas agremiações, a maioria, praticamente hoje, todas faliram, exceto dessa estação ali, o Grêmio Esportivo Ferrinho, né? Que a duras penas vem mantendo a sua diretoria ativa, né, juridicamente legalizada, e através, né, de uma pessoa extremamente importante, que eu acho que cabe falar aqui, que é o senhor Hélio Bueno da Silveira, que, de certa forma, é o guardião, assim, a pessoa que mantém esse patrimônio da ferrovia e tem intenções muito lindas, assim. Então, o Ferrinho, a partir dos anos 2000, ele começa uma espécie de retomada das suas atividades culturais, primeiramente com algumas atividades
né, que foram reivindicadas pelos delegados de cultura no orçamento participativo. Então, a partir de 2002, 2003, começaram as primeiras oficinas sendo hospedadas pelo Ferrinho dentro dessa retomada de atividades culturais. E a partir de 2005, essas atividades culturais, assim, muito focadas também na prática teatral, o Grupo Nós Aqui Travês, com um projeto chamado Teatro como Instrumento de Discussão Social, né, ele abraça esse projeto e leva adiante até praticamente os dias de hoje, né? Então, essa retomada das atividades culturais através do teatro e posteriormente de outras linguagens de expressão artística foram o que deram esse novo fôlego para o Ferrinho, né, e que fez com que, pela primeira vez ao longo de quase 60 anos, né, o espaço conte com uma verba que seja mínima pública. Antes disso, nunca, né? Teve aquela primeira parte ali, de certa forma, amparada pela rede, depois aquele vácuo total, assim, e depois, né, a gente consegue, de certa forma, dar uma certa... impulsionar de novo assim, as atividades no Grêmio Esportivo Ferrinho. E a fotografia também entra nessa esteira de atividades que vai acontecendo ali por volta, eu acho que de 2010, 2011. Em 2012, a Alice, como professora da UBA de fotografia, do curso tecnológico, né, ela faz praticamente da Vila dos Ferroviários uma espécie de laboratório da pesquisa fotográfica com seus alunos, né? Em 2013, então, a Alice, com os alunos, né, fazem uma primeira exposição chamada Exposição Vila dos Ferroviários, uma experiência documental. Acho que é um pouco isso, assim, do Ferrinho, para a gente ter um pouco ideia, né? Como eu falei anteriormente, quem nunca ouviu falar e tiver contato com essa atividade que nós estamos realizando aqui hoje, possa se situar um pouco do que é o Grêmio Esportivo Ferrinho. Agora, partindo já um pouco para a nossa conversa, de fato, né? Aí eu vou começar a passar a palavra para os nossos convidados. Durante o meu processo de organização das minhas aulas de fotografia no Ferrinho pelo Ponto de Cultura, eu tive acesso a um artigo publicado na Revista de Ciências Sociais da Unicinos, 2011, do professor Sérgio Luiz Pereira da Silva, que chama-se A Fotografia e o Processo de Construção Social da Memória. Eu achei muito pertinente para o nosso início de conversa trazer um pouco essas questões assim que esse professor coloca e desenvolve nesse seu artigo. O Sérgio Luiz Pereira da Silva, ele é professor adjunto de Sociologia do Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Unirio. Então, o professor ele afirma ali no resumo o seguinte: a fotografia, entendida como documento, é quase sempre vinculada à memória. Uma memória visual que retrata, ressignifica e recontextualiza a ação social do olhar. O fotógrafo, nesse sentido, é um ator social que, entre outras coisas, instrumentaliza o olhar, recortando realidades estéticas num campo de percepção particular, que se torna público, sobretudo hoje, no contexto pós-convencional de sociedade. Esse texto reflete justamente sobre esse processo de mudança pós-convencional no qual se inscreve a cultura visual, no qual a fotografia e a memória estão cada vez mais imbricadas, tecendo novas identidades. Com base na relação entre ação social e imagem, é possível que se aponte questões sobre como definir a centralidade do olhar como uma forma de ação social dialógica na sociedade da informação e da cultura visual. Isso pode ser definido de forma elementar no processo convencional da fotografia. A fotografia, nesse sentido, tem uma definição prévia, baseada nos critérios de definição estética e, com isso, a relação do que é visto se antepõe à forma como as coisas são vistas. A esse processo de luta por reconhecimento, soma-se a construção de uma cultura visual que favorece o fortalecimento da afirmação dos grupos, uma vez que os elementos dos artefatos visuais representam a forma perceptiva da reprodução de seus valores e da memória coletiva local. Então, eu peguei esse pequeno texto ali para introduzir um pouco aqui a nossa conversa. Então, eu pensei
algumas palavras como cultura visual, a fotografia e a memória, novas identidades, relação entre ação social e imagem, luta por reconhecimento, fortalecimento da afirmação dos grupos e dos seus valores, da memória social coletiva, que eu acho que são palavras que dialogam e conversam muito com a nossa prática fotográfica e essa ação também desenvolvida junto com esses grupos, né, de jovens e pessoas que estão envolvidos nessas oficinas dentro desses campos de atuação, né? No caso aqui das nossas experiências, a Vila dos Ferroviários e o bairro Cristal. E agora eu queria passar a palavra para o Leandro, enfim, né, que ele compartilhe conosco um pouco dessa experiência que ele vem desenvolvendo desde 2008 no Ponto de Cultura Quilombo do Supapo. E para isso eu coloquei essas palavras, eu acho, para dar uma espécie de impulso, assim, um disparador aqui na nossa conversa. Leandro, a palavra está contigo. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, Eugênio? Então, boa tarde. Agradecer muito aí o convite do Ferrinho, Ponto de Cultura, que a gente acompanha também aí a construção dele enquanto Ponto de Cultura e também conhecendo um pouco da trajetória, né, da vida desse espaço aí na cidade de Porto Alegre. Mas, assim, o papo que tu traz, até essa reflexão do artigo do professor a respeito da fotografia, sempre muito ligada à memória, ela é um dos motivos assim do trabalho que a gente acabou vem desenvolvendo lá no Ponto de Cultura Quilombo do Supapo, tá? Na verdade, assim, tem um recorte também importante nisso, que é pensar a fotografia como um dispositivo pedagógico para nós lá, um dispositivo pedagógico para a construção de vínculos territoriais, tá? E a memória é parte dessa construção, né? E assim, com uma relação de diálogo também, né? Então, quando a gente pensou em trabalhar com a fotografia dentro do Quilombo do Supapo, o Ponto de Cultura ele foi aberto as suas portas em janeiro de 2008, né? Então, um equipamento novo, um espaço novo dentro do território e com uma proposta importante política com relação a poder estabelecer um diálogo a partir de jovens moradores das áreas irregulares do bairro, né? Daquilo que é considerado pelo Estado como área irregular, tá? Que, digamos assim, em termos de... Nós estamos no meio urbano, né? Um bairro, né? Numa capital. Então, portanto, ela acaba tendo reflexos da história da urbanização brasileira, de como é que surgiram as cidades não planejadas que foram sendo construídas e evidentemente, dentro de uma cidade, ela vai abarcar toda uma trajetória da construção da sociedade brasileira, né? Dos processos de exclusão, de luta, dos processos de conquista e dos processos de poder ter direito e acesso a, aos bens culturais, né? E tudo mais. Então, estar no bairro e estar diante de uma realidade brasileira era uma das questões importantes de ter na cultura e no Cultura Viva e num equipamento como Ponto de Cultura um elemento de estabelecer diálogo geracional, né? E aí essas foram as coisas que foram nos norteando em pensar como trabalhar a partir das linguagens e eu a partir da fotografia e também dessa relação com a geografia, né, com o direito à cidade, de estabelecer essa aproximação do público prioritário que nós teríamos a dialogar, a contatar dentro do território do Cristal, tá? E dentro disso, aquilo que para nós era um elemento extremamente importante no sentido de pensar na cultura também, a partir da cultura viva, como um processo de cidadania, né? E a partir de um processo de cidadania, pensando que a cidadania é fortalecer o diálogo, fortalecer a democracia e que uma cidadania plena no país, se é que um dia a gente vai poder alcançar, ela se dá a partir da diversidade étnico-racial, da diversidade sociocultural, da diversidade socioterritorial, né? E principalmente do pertencimento que se tem à história dos lugares, né?
E a história dá isso. Então, esse é um ponto de partida importante para nós, né? E dentro dessa leitura, a questão daquilo que não é reconhecido até hoje pelo Estado como um espaço legítimo de se morar, né? Era o ponto de partida. Por que também? Dentro de um arranjo territorial, para nós, também construir esse diálogo e esse processo de pensar a territorialização de um equipamento cultural, com quem nós vamos dialogar também para estabelecer essa legitimidade do equipamento cultural, não só com moradores, né? As escolas foi também nessa leitura, vamos dizer assim, de aproximação, o equipamento cultural também que é presente em todos os bairros, né? E a escola pública como um equipamento cultural presente em todos os bairros que vai atender universalmente as pessoas. E ao atender universalmente as pessoas, seguramente vai ser na escola pública que nós vamos estar encontrando a população que vive nesses espaços que muitas vezes não são visíveis, né? É na escola pública. E para nós ali, então, pensar então, a fotografia enquanto essa territorialização do Quilombo do Supapo e também a fotografia enquanto um dispositivo pedagógico de participação e de apropriação da história. E a apropriação da história se dá também pela apropriação do espaço, constituindo ele como território, construindo vínculos territoriais ou fortalecendo esses vínculos territoriais, e no caso da fotografia, inclusive, às vezes, identificando esses vínculos territoriais. E isso se dá também para nós muito importante a partir de um referencial de memória. Mas de memória de quem? Né? O que é essa memória que a gente também estava procurando? Bom, se nós pensando a fotografia, era muito isso, um diálogo geracional. E que diálogo geracional? Às vezes o próprio jovem reconhecer, e não é uma questão aqui muito importante, assim, muitas vezes tem uma abordagem um pouco atravessada sobre a questão dos espaços em que ainda não tem uma dignidade de vida, um saneamento ou a infraestrutura necessária, os equipamentos. Não, a gente estava olhando para a trajetória de vida das famílias daqueles jovens, que a gente queria que, a partir dali, estabelecesse um diálogo geracional. E isso conseguisse fazer a partir também da história do bairro. Então, a busca nesse aspecto era um reconhecimento também do jovem de uma coisa importante. Não é aceitar a realidade, e sim reconhecer a trajetória de luta de muitas famílias. E de que aquele espaço ele é um espaço a ser disputado, se o jovem entender, mas entendendo, se apropriando da história e ele dando sentido e significado a isso. E aí a fotografia ela se estabelece como poderia ser o teatro de animação, podia ser o audiovisual. Estou trazendo aqui a fotografia e também por que ela se encaixou nesse aspecto de colaboração com a apropriação do território, da memória. A questão de autonomia. Em 2008, quando a gente começou o Ponto de Cultura, ainda a tecnologia digital ela ainda não estava, né, tão acessível assim a toda a população. Hoje ela está dada. Então, câmera fotográfica, assim como uma câmera para poder fazer vídeos, ela está disponível. Porém, a gente queria gerar, então, esse diálogo geracional entre o jovem e os moradores mais antigos, não significariam velhos, moradores de mais tempo, né? Ou contadores de história do bairro, que poderia ser até um rapper, poderia ser um morador de rua, né? Ou o que for, um ator social, mas também fazer um diálogo geracional de tecnologia de fotografia para poder também fazer com que a fotografia fosse um elemento não só técnico, mas de produção de conhecimento. Essa era também a outra questão de desafio, de pensar ela quanto um dispositivo não só pedagógico, artístico, pedagógico também. Então, a gente foi construindo essa metodologia. Como é que se dá, então, essa ideia do trabalho de fotografia para poder construir essa territorialização do Quilombo do Supapo
esse diálogo com o público prioritário que nós queríamos estar estabelecendo o vínculo territorial ali, que era com os jovens e os moradores das áreas irregulares, e com isso fazer da fotografia um elemento não meramente um instrumento, não, efetivamente um dispositivo de produção de conhecimento e de construção de narrativas a partir disso, né? E aí estabelecer protagonismo tanto do jovem como de mais tempo. E a partir disso a gente precisava construir enriquecer esse diálogo geracional, né? Então também das câmeras. Então a gente optou, então primeiro, como íamos trabalhar com uma questão de memória, esteticamente a gente achou muito importante dialogar a partir das câmeras escuras, o pinhole, né? E também trabalhar com conhecimento da fotografia, trabalhando com as analógicas ou as câmeras 35mm, até as digitais, seja em celular ou câmeras profissionais. Mas ter o diálogo estético com a estética da memória a partir da pinhole, né? E aí nós optamos também, num primeiro momento, de trabalhar com... Eu comecei a trabalhar com a câmera de lata, né, com a câmera pinhole em lata, utilizando, então, ainda na época, o papel fotográfico. Hoje eu utilizo a chapa de raio-x. E isso tem uma produção de fotografia preto e branco. Mas para a primeira publicação, que foi a que desenvolveu a metodologia do Imagens Faladas, a gente achou interessante trabalhar com a estética da memória, né, na fotografia pinhole a partir do filme 35mm colorido. Então a gente resolveu trabalhar com as câmeras pinhole em caixinhas de fósforo que permitiam então também trabalhar com o filme, né, 35mm. E também porque a câmera pinhole em lata, tu tem um fotograma, né? Então assim, exige bastante, tu vai fazer a escolha de um, então era um exercício de sensibilização que a gente fazia do olhar e dessa escolha. Então, a câmera em lata, ela se introduziu no processo de apropriação da técnica fotográfica e dessa redução da ansiedade também em fotografar tudo que vê, né? Que é o caso que tu já estava tendo a tecnologia digital, então aquela questão da selfie, que é o autorretrato, para quem começou com as câmeras 35mm, isso era algo muito marcante. Então, tu botar a câmera pinhole, ela cumpria essas duas funções para nós e cumpre essas duas funções. Uma, essa questão estética, da estética da memória, dessa imagem com tempo carregada de tempo, né, que acaba criando um olhar para ela quando impressa ou vista em tela no digital, ela realmente parece que é de outro tempo, né? Porque ela tem essa estética, né? Ela acaba criando esse diálogo geracional com o tempo da produção da imagem. E outra questão era essa questão também dessa relação de se apropriar de forma lúdica, né, da fotografia, mesmo nunca tendo fotografado, e de muita curiosidade, mas também inserir uma questão de escolha, de observação. De observação não a partir da tela, de observação a partir da percepção daquilo que está posto na paisagem, daquilo que está se acontecendo enquanto cena, né? Então, é claro que a câmera pinhole, ela não é uma fotografia, quando vai pegar e fazer da fotografia com movimento, né? Daquela coisa do ato, está acontecendo uma manifestação. Não. Mas como era um encontro e um diálogo, era um tempo mais lento, era uma parada para escuta, também aí tu coloca o retrato, né? Então todo mundo para. Então essas questões todas, elas estão dentro do método para pensar a fotografia também como um processo de um dispositivo de diálogo, de apropriação da memória e da história e de escuta. Então, a escuta pelo olhar, mas a escuta exercitar realmente da escuta do diálogo, né? O diálogo imagético como linguagem, e sim, né? Como linguagem de escrita, que não abre mão também da palavra escrita, mas que ela seja a condutora da narrativa, né? Então, todas essas questões foram sendo desenvolvidas a partir, então, do Imagens Faladas, que se estabelece em 2008. A gente começa em 2008, começa com as oficinas pinhole, e em 2010 a gente estabelece, então, concebe, então, a construção desse método de trabalho, né, como construção de narrativa fotográfica a partir de reportagens fotográficas sobre a memória dos lugares. E aí surge o Imagens Faladas enquanto uma residência artística,
a gente trabalhar então o diálogo geracional e a estética fotográfica da memória a partir das pinhole, para ir se apropriando ou dialogando com a tecnologia digital. E que hoje nos permite dialogar isso. Todo jovem, praticamente, ele tem seu celular, né? Mesmo morando numa área irregular, né? Um adolescente tem seu celular. Então, uma outra questão muito importante nisso, que o diálogo ele se dá com o território também. E como se dá com o território? Sim, o narrador, os narradores ou as narradoras são moradores, são pessoas que são personagens. Mas também o caminhar, o percorrer. O percurso em si é uma desconstrução e uma reconstrução. Como eu falo isso? Caminhar, porque a fragmentação de um bairro, isso também era outra questão importante para restabelecer um diálogo em bairro como um todo. Quem mora na Vila Ecológica, às vezes não transita na Vila Pedreira. Por questões, às vezes, do tráfico de drogas, mas também por questões de carregar consigo também um preconceito em relação até o outro. Mesmo morando em áreas irregulares, muitas vezes a narrativa vinha de ser mais violenta ou aquele lugar não é um lugar para mim entrar. Então, esse percurso, a partir de moradores, lideranças comunitárias, elas vão sendo conduzidas, então, do próprio jovem conhecer a totalidade do território. E não só percorrer a escola para casa, da casa para a escola, porque também tem essa relação estreita, né, do percurso que tu vai ter enquanto adolescente, enquanto está utilizando o equipamento escolar, né? Um controle muito extremo, né? E uma preocupação, evidentemente, dos pais com relação à segurança, à narrativa da insegurança que está colocada, né? E muito problemático é pensar que essa narrativa está sobre até o próprio jovem negro, muitas vezes, né? Jovem que também está no hip hop e que é visto pelo morador do bairro como um potencial criminoso, inclusive, né? E isso acaba se colocando. Então, uma das questões também do diálogo é o caminhar, é o percorrer, se apropriar do espaço e do lugar e da história e da memória pelo percurso, pelo caminhar. Então, isso daí são coisas que fomos montando. Então, o percurso é um outro diálogo importante a ser montado e a fotografia, efetivamente, como está no artigo ali, ele fragmenta, né? Ele fragmenta esse percurso e na hora que tu vai montar a exposição ou que tu vai montar a reportagem fotográfica, tu constrói, tu recompõe esse percurso a partir da leitura que o jovem está fazendo e da escuta que ele fez dos narradores. Então, esse elemento foi colocado à prova e realmente é um método hoje que nos coloca numa situação muito legal, de um diálogo muito bacana no território, com muitas produções já, tanto de exposições fotográficas como de livros, mas também de uma relação institucional muito bacana com as escolas, uma referência muito importante. Então, ele cumpriu a fotografia aqui, como eu estou trazendo ela como memória, é um ponto de partida desse diálogo geracional, como um dispositivo que territorializa a ação de um equipamento cultural, como é o Quilombo do Supapo, ou de um coletivo fotográfico, e que acaba também gerando uma reconstrução, uma desconstrução dos percursos, do território ou da paisagem que está colocada ali e uma recomposição dela a partir de um olhar de produção de conhecimento e de prioridade de interesses que aqueles atores sociais estão envolvidos no momento mesmo que efêmero, pode durar 3, 4 meses esse coletivo fotográfico, mas eles fazem a sua escolha de percurso e a sua escolha de tema e compõem, então, uma narrativa fotográfica, seja por exposição ou por processos mais complexos, que daí podem ser livros, né, ou reportagens fotográficas, né, que se colocam em livro, né, ou de um espaço específico dentro do bairro, abandonado, como é o caso do Instituto Central de Menores, que está em ruínas e que tu vai trabalhar lá com jovens cumprindo medidas socioeducativas dentro do próprio território, a eles se apropriarem da memória da socioeducação a partir de um equipamento abandonado em ruínas que deveria ser um equipamento cultural hoje ressignificado para moradores de um próprio território, como o Morro Santa Teresa, que tem 4.000 famílias que moram naquela área da fase. Então, acho que dá para ficar conversando sobre um monte de importâncias, mas finalizando assim, firmando, né? A fotografia para nós ela é um dispositivo, né? Mas um dispositivo artístico-pedagógico
promotor de diálogos geracionais e de construtor ou de identificação de vínculos territoriais de atores sociais e um elemento de produção de conhecimento da história dos lugares pelos próprios atores sociais e que pode promover um diálogo entre disciplinas, entre a história do lugar dentro da geografia na escola, que não acaba não falando da geografia do lugar, fala da urbanização brasileira e tu tem os grandes exemplos ali. E que o próprio jovem pode produzir e debater essa reflexão e abrir uma janela. E enxergar que o mundo, ele não está isolado no mundo. No sentido de que a luta que ele tem no seu lugar e da trajetória das suas famílias é uma luta que está presente não só no Brasil e em vários outros locais. Então, é isso, a fotografia é uma paixão também, né? E é uma grande descoberta aí para a gurizada enquanto instrumento disso. Tá bom? Obrigado, Leandro. Nossa, que aprendizado. Com certeza, eu sou um admirador profundo assim, do trabalho que você vem desenvolvendo ali no Ponto de Cultura Quilombo do Supapo. E agora sim, para a gente dar uma engatada aqui, não sei como é que está essa situação aqui do meu Zoom, mas aí eu já passo a palavra para o Luiz, né? O Luiz também compartilhar um pouco dessa experiência que ele vem fazendo, uma experiência etnográfica, praticamente dentro da Vila dos Ferroviários, a partir de 2018, como eu coloco ali, quando ele começa a acompanhar a professora Alice Benvenuti, né? E eu acho que o meu convite está um pouco em cima disso também, de não é entender, mas é de saber um pouco mais assim como que foi para o Luísas, né? Esse processo, essa pesquisa junto com os alunos, junto com a Alice, né? Essa aproximação que ele teve com o Ponto de Cultura Grêmio Esportivo Forrinho, eu acho que foi uma coisa bem interessante para nós e com certeza para ti, enquanto fotógrafo, enquanto profissional da área, enfim, né? Então um pouco assim a minha ideia quando pensei em te convidar foi para te compartilhar um pouco conosco assim essa tua vivência aí. Muito obrigado então pelo convite, Eugênio. Obrigado aí também ao Leandro pela disponibilidade dele estar dividindo esse espaço conosco e trazendo assim essas informações de um trabalho tão rico, né? E a minha entrada no Ferrinho, ela se deu assim há pouco tempo, né? 2 anos faz que eu estou frequentando o local. Eu realmente não tinha a menor noção da existência de uma vila ferroviária e nem sobre o que isso representa, né? Em termos de organização de famílias, em termos de história, em termos de lutas, né? As lutas que existem lá no Quilombo do Supapo, elas não diferem muito, talvez por alguns aspectos, com a luta na Vila dos Ferroviários, né? São as mesmas ou muito parecidas as questões em alguns pontos, precariedade do sistema de saneamento, também o descaso das autoridades com relação à manutenção do local, a urgência de se lutar pelo espaço, pelo reconhecimento ao direito de estar ali naquele espaço, né? Algumas diferenças são muito gritantes, é claro, né? Tem toda uma questão histórica ali que separariam então essas lutas, mas são lutas sociais, né? São lutas de famílias para conquistar o seu espaço, o seu direito, sua dignidade, inclusive, né? E o interessante ali, um dos pontos interessantes é que a Vila dos Ferroviários ela foi construída para abrigar famílias de ferroviários. Então eles estavam ali ocupando aquele espaço e disponíveis, ao mesmo tempo, para os serviços da rede ferroviária, né, onde eles trabalhavam, enfim. E uma vez tendo feito toda essa mudança, né, de questão de gerência da ferrovia no Brasil, as coisas mudaram para o lado deles e ficou uma luta, né, uma luta de reconhecimento de que eles, sim, merecem, devem e precisam estar naquele espaço que é de direito deles, né? Então essa é uma luta social ali que envolve questões de prefeitura, enfim, regularização, reconhecimento, assinaturas
E eu entro nesse contexto aprendendo sobre tudo isso, que é um universo completamente diferente para mim, né? Através do trabalho da Alice. Até eu estou com o nome da Alice ali, porque a gente acabou compartilhando o equipamento aqui, enfim. E agora, nessa segunda parte aqui, acabei entrando com o nome dela, enfim. Então, lembrando, meu nome é Luiz Vieira, né? E eu entro ali para fazer, primeiramente, um registro de uma exposição que estava sendo feita pela turma de alunos da Alice, e a partir deste momento eu começo a entrar em contato com essa realidade, né? E é muito bom, é muito prazeroso estar presente, assistindo ao trabalho dos alunos e reportando esses trabalhos, né? Então, não é um projeto ainda constituído no sentido de trabalhar efetivamente a fotografia em virtude da comunidade, através de alguma ferramenta, né, de envolvimento com a comunidade, mas envolve sim a comunidade, porque eu acabo, inclusive, entrando na casa das famílias, né? Porque esse é o trabalho, um dos trabalhos feitos pelos alunos é a oficina de fotografia de álbuns de família, onde as famílias nos recebem, abrem, né, a sua intimidade através dos seus álbuns, dos seus pôsteres, das suas fotos individuais, que muitas vezes estão muito bem condicionadas, outras vezes é uma guarda bem precária, mas estão ali, né, presentes, relatando o passado, que ainda está muito presente. Então, esse é um trabalho de alunos, né, de entregando ali, no caso, seria até um convite para a oficina. E a gente se depara com esse tipo de situação aqui, em que o cachorrinho ali estava pulando quase na altura da câmera, né, do cara, um cachorrinho bem pequenininho. Então, a gente lida com esse tipo de situação também, né, no dia a dia, enfim. Isso é a caminhada na vila, com o seu Elinho ali, que é o guardião do Grêmio Esportivo Ferrinho, os alunos da professora Alice. Essas são, então, casas antigas, né? São essas estruturas aí que caracterizam muito a vila, são as casas que originalmente abrigaram as vilas dos ferroviários logo em que eles foram foi criada a vila, e hoje ela está bem descaracterizada. Há poucas casas ainda com essa característica, né? E ali é uma imagem da avenida que passa em frente, então, ao principal acesso da vila. E é isso, tem um carro ali passando, ele até está em movimento, a vida passa velozmente por ali e as pessoas não têm ideia dos dilemas, né, que passam pela vila. Isso aqui é foto histórica, é a foto da criação, então, do Ponto de Cultura Ferrinho, né? Então, que eu tive também o prazer ali de fotografar, e estamos os três ali presentes na mesma foto, né? Aqui, então, uma das casas onde o trabalho vem sendo realizado, né? Deste casal aí, que abriga bastante fotos, né? Aqui, as próprias casas que ainda resistem, né? O trabalho é feito dessa forma, é de porta em porta, pedindo licença, pedindo autorização, convidando as pessoas para participar, se apresentando, se reapresentando, né? É todo um trabalho até que as pessoas criem confiança, saem de dentro da casa, vão nos receber até o portão, para depois abrirem a porta e nos convidarem a entrar ou aceitar o nosso convite, enfim. É um trabalho aqui, é como se dá o trabalho, né? A dona da casa ali abrindo as portas, abrindo seus álbuns de fotografia, que é uma coisa muito íntima, né? Para quem que a gente mostra as fotografias em casa, fotografia de família, né? Então, esse trabalho aproxima, ele é um trabalho também de aproximação dos acadêmicos com os moradores, né? Isso quebra muito barreira. Para chegar neste ponto,
percurso tem que ter sido corrido, né? Da pessoa confiar ao ponto de chegar ali e abrir. Até porque os álbuns que elas apresentam ali tem fotografias de casamentos desfeitos, tem de pessoas que já falecidas, enfim. São coisas que mexem muito com o sentimento, né? Das pessoas. Tem muitas alegrias e muitas tristezas reveladas ali por entes que já se foram, enfim, né? E isso fica muito exposto. Aqui é a parte interna do Ponto de Cultura do Ferrinho, né? E ali uma das reuniões que o pessoal, ao invés de receber em casa, trouxe as fotografias para o Ferrinho. Ali ao lado desse rapaz, desse senhor que está com a camisa azul escura, a caixa, né? Ele trouxe de casa aquela caixa, o papel é pesado, né? Então ele se dispôs a trazer de casa até o Ferrinho todas aquelas fotografias expostas ali, e ele, a esposa, enfim, a filha, comentando sobre as peculiaridades da família, experiências, enfim, né? Seu Elinho, né? Uma figura muito importante para a comunidade. E aqui é isso aí. Isso aí é no Rio Grande do Norte. Isso aí foi uma estação ferroviária muito importante. Olha o estado em que ela se encontra, né? Aqui também do Rio Grande do Norte, perto do museu, aí pertinho tem um museu. A parte do museu está muito bem estruturada, ele está localizado dentro do IF Rio Grande do Norte, né, o Instituto Federal. Aqui foi também uma instalação ferroviária, hoje é um local onde o pessoal faz reciclagem de material, faz toda a triagem, leva para ali e ali depois distribui. Aqui já é na Paraíba, é uma estação de trem ainda, que ela, a estação João Pessoa, né, do CBTU, e aí passa o trem urbano, mas uma das composições ela é de trem a diesel ainda, né? Esse é o outro lado da mesma estação, né? Aqui é um dos trens na estação, então se funde um pouco do antigo com o agora, o funcional com o preservado, né? Ela é uma estação muito usada, enfim, tem um grande fluxo de pessoas ali. Aqui foi a estação, uma importante estação também da rede ferroviária, isso também em Natal, no Rio Grande do Norte ainda. Aqui é no Uruguai, né? Uma estação central do General Artigas, também uma arquitetura lindíssima, né? Uma baita de uma estrutura. E às vezes acontece isso, a gente chega no local e está interditado para visitação, porque está sendo trabalhado, está sendo preservado, né? E isso também faz parte do registro. Algum momento se poderia até ficar frustrado, né? Pô, vim até aqui e não pude registrar. Não, tu registrou isso. Isso era o que tinha para registrar no momento, que o processo está em transformação, em preservação, enfim, né? Isso aqui é da mesma estação ferroviária. Aqui, isso aqui é em Livramento, uma estação ferroviária que também funciona ainda, né? E entrando naquela porta onde existe a placa, ali é a parte que está em funcionamento, mas a gente vê aqui na frente, bem no pé da foto, o trajeto anterior da linha, né? Isto aqui já em Santa Catarina, é um memorial Casa do Ferroviário Mário Guissi, em Criciúma, né? Então, também foi um local que estava fechado no momento que a gente passou por ali, mas assim, ele está cravado no meio da cidade, né? Mas está ali, dentro do possível, sendo preservado. Aqui também, né, dentro dessa história toda de ferrovia, enfim, existem outros usos, outras aplicabilidades, né? E aí é uma mina de visitação, ela já foi uma mina de extração de carvão, hoje em dia ela é só para visitação, e aqui ela é um trenzinho lúdico, digamos assim, né? A pessoa entra ali, enfim, e tem toda uma experiência de como era na época, né? Isso aqui também é em Santa Catarina, em Sara, outra museu, Casa do Agente Ferroviário, então que abriga uma parte de acervo e a própria estrutura do prédio, né? Isso aí em Campina Grande, na Paraíba, é um museu do algodão, mas que remota a história da ferrovia. Passou uma ferrovia por aí que trazia algodão e levava o algodão também para outras localidades. Essa aqui é a parte do Museu do Trem de São Leopoldo, que é a primeira
estação ferroviária do estado do Rio Grande do Sul, foi essa aí para fazer um trajeto de Porto Alegre e São Leopoldo. Aqui ela abriga essas duas composições de máquinas. Atrás desse prédio, que é o Museu do Trem de São Leopoldo, existe a estação do trem urbano, o Transurb. Ela é elevada, dá para ver bem em cima ainda ali os trilhos passando. Essa mesma composição, mesma casa, enfim. Isso já é no Uruguai. O Uruguai é chamado um museu e, na verdade, ele funciona como um restaurante dentro dessa composição aqui à direita, né? Isso aqui é em Santa Catarina. Além de museu, ele ainda tem uma oficina onde se conserta as máquinas, né? Esse aqui é voltando ao Rio Grande do Norte, uma rotunda. Então, ele é redondo ali, porque o trem vinha por esse pedaço de trilho, a partir dali girava e ele entrava numa dessas garagens aqui para receber reparos ou então para redirecionar, enfim. Então, cada uma desses... ele é um semicírculo, né? Em cada uma dessas garagens ali podia abrigar uma composição. Então, essa questão da ferrovia, ela envolve diversos aspectos, né? Tem a questão da nostalgia, das pessoas que têm saudade do tempo dos trens, que vê aquilo com um certo romantismo, mas há muita luta ali, né? A luta ainda de quem desbravou os territórios, né? Todo aquele enfrentamento de ter que abrir aquele espaço, com a força bruta mesmo, né? E depois colocar os trilhos, enfim, tem o trabalho do maquinista, tem o trabalho do tuco que fica ali, né, ficava marreteando para assentar a madeira para depois os trilhos irem por cima. Tem uma série de trabalhos assim que envolve a questão do homem, da dignidade do homem no trabalho, e isso é uma busca constante na ferrovia, em qualquer setor onde se trabalhe, né? E a Vila dos Ferroviários, ela guarda muito dessas lutas, né? E a gente está trabalhando não só nessa questão dos álbuns de família, mas também retratando aquilo como a vila está exposta hoje, né? E a gente vê assim que ela está perdendo muito da identidade. As casas são casas bem antigas, de décadas atrás, casas de madeira. Então, a própria ação do tempo vai fazendo com que o material vá perecendo. Há o desejo das famílias de terem maior conforto, um desejo legítimo, né? E há também a questão do desejo de se guardar aquele patrimônio o mais intocável possível, que é uma luta constante nas cidades, né? As cidades vão mudando, a sociedade vai evoluindo, né? Com novas tecnologias, novas possibilidades, enfim, novos materiais, né? E tudo isso permeia aquele ambiente ali e traz assim muitas histórias muito ricas, né? Então, meu trabalho, ele com relação à Vila dos Ferroviários é bem em cima disso aí, né? E muito deste envolvimento, dessas lutas, passam pelo Ferrinho, que é hoje o ponto de cultura, né? Um novo ponto de cultura de Porto Alegre, e através do seu Elinho, que é o guardião lá do Ferrinho, que a gente chama assim, né? Que é um incansável na luta para a preservação daquele espaço, reconhecimento do espaço, que sofre uma pressão muito grande do mercado e político, né, para a ocupação, uma reocupação do espaço, que é, no nosso entender, legítimo da vila e da história da ferrovia mesmo, né, e tudo isso é uma novidade para mim, né. E como jornalista, isso, claro, me toca bastante, né, no sentido de que são muitas histórias a serem contadas, muita luta, muitas batalhas a serem vencidas ainda, né? É uma história que a gente sabe que precisa cada vez mais ser de conhecimento do maior número de pessoas possível, porque, sinceramente, as pessoas passam pela vila ali e não têm noção.
do que existe lá dentro, né? Assim como qualquer outra vila, né? Costuma passar de carro ali, porque não é um ambiente de circulação de pessoas, exceto de trabalhadores e moradores ali, né? Que andariam a pé ou de bicicleta, não é uma rota, digamos assim, característica por isso, mas ela é uma rota de carros, né? Então, o passar pela vila ele é muito rápido e não se tem noção do que existe, do que abriga ali em termos de riqueza, de cultura, de memória, em termos de luta, né? Então, é nesse sentido que o trabalho vem sendo feito e a gente agora está criando um trabalho para ser apresentado na virada sustentável, enfim, que vai logicamente retratar um pouco disso, que é a questão do resgate da divulgação, digamos assim, através de vídeo, da realidade da vila hoje, em virtude das fachadas, né, um passeio pelas ruas, ali todo o mapeamento foi feito de imagens, né, e algumas performances, enfim, e há muito a que ser trabalhado ali, inclusive com a fotografia entrando, sim, como um elemento de uma ferramenta de apropriação, de voz, né, de reconhecimento, de autorreconhecimento, que estamos todos trabalhando, né, nesse sentido. As coisas vão evoluir naturalmente, né, e há todo um envolvimento, e, enfim, e o trabalho dos alunos ali que eu acompanho, ele é, assim como o trabalho de qualquer pessoa que entra numa comunidade, né, e vai ao encontro das pessoas e busca informação, busca imagens, né, tem todo um cuidado para a gente nesse no executar do trabalho acabe não sendo um invasor também, né? Toda essa preocupação de que a gente vá ali e aquilo tem algum sentido para aquelas pessoas, principalmente, né? A gente retrata as coisas que existem, as realidades, até o nosso imaginário, a gente imagina uma coisa quando a gente está fotografando, enfim, e a gente vai aprendendo e tem todo essa necessidade de se preservar, mesmo estando com uma câmera apontada para as pessoas, preservar a sua uh, uh, dignidade, né? E a sua intimidade também não sendo violada. Então, é um trabalho, assim, muito cuidadoso que se faz e a gente nota que é um serviço, assim, de muita qualidade, de muita responsabilidade. São jovens que vêm de realidades muito diferentes, na grande maioria, né? Que são o público universitário, e entra ali numa realidade bem diferente daquelas que muitas vezes eles estão acostumados, né? Então, todo o respeito que se tem que ter, e a gente nota que se tem, né? E não poderia ser diferente. Então, o trabalho está sendo desenvolvido nesse sentido, né? De um acompanhamento mesmo fotográfico e de vídeo, né? E sim, a vila ali, com todas essas questões, urge que se tenha mais conhecimento sobre a importância daquele lugar, sobre a necessidade do reconhecimento, do direito à posse das casas, à moradia, uma moradia digna, né? E às vezes a gente nota que falta um pouco de vontade política para que a coisa realmente aconteça, né? E a gente tá ali, tá retratando, tá vivendo com eles, de certa forma, toda essa realidade. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí que eu teria para falar nesse primeiro momento, sobre o trabalho que vem sendo realizado, que é mais de um olhar, um observar o trabalho de outros e registrar através do meu trabalho. Muito obrigado, Luiz. Muito interessante, assim, eu tinha muita curiosidade, assim, de ouvir o teu relato, né, em cima dessa experiência, assim, porque como a gente se viu, né,
poucas vezes ali no Ferrinho. O teu trabalho ele é mais de campo, junto com a Alice, nessas caminhadas que vocês fazem pela vila. E, enfim, eu acho que é bem uma contribuição assim muito rica assim para nós do ponto de cultura e com certeza para os nossos acompanhantes, digamos assim, que acompanham as atividades do ponto de cultura. E dando continuidade aí, como eu tinha colocado ali naquele pequeno roteirinho, que eu tinha pensado algumas questões assim até para a gente refletir ou colocar em cima das nossas experiências, eu vou fazer uma pequena pergunta para o Leandro, em cima de algumas coisas que eu pensei. Eu queria perguntar para o Leandro como que a fotografia afeta, direta ou indiretamente, o teu trabalho como coordenador, gestor de um ponto de cultura. Qual é a relação entre essa pesquisa de cartografia visual do bairro Cristal e a tua ação como gestor? Bom, Eugênio, assim, como é que repercute o trabalho de fotografia ou como fotógrafo na questão de estar também como coordenador ali do Ponto de Cultura Quilombo do Supapo? A repercussão ela é primeiro assim que existe, né, tem um poder a fotografia, né? Então ela acaba criando também uma aproximação junto às lideranças comunitárias pelo perfil de trabalho que a gente faz, né? De também ser alguém que pode estar colaborando com as lutas, né? E também tornando o Quilombo do Supapo uma referência para essas comunidades ou para essas lideranças, tanto associações de moradores e para as escolas que estão no território que a gente vem trabalhando, com um espaço a ser sempre buscado para colaborar com um registro, para colaborar com processos que a escola queira fazer dentro do território ou, no caso, com uma cartografia social para momentos de luta, como foi o Morro é Nosso, né? Quando o governo Ieda, por exemplo, buscou, por um projeto de lei passar na Assembleia, a tentativa de vender ou permutar a área da fase, onde tem 6 comunidades, tem quase 4.000 famílias morando. Ou também quando acontece, como aconteceu ali na região Cristal, a duplicação da Avenida Tronco, né? E aí tu tem por esse trabalho com a fotografia, há evidentemente uma leitura também por parte das associações e dos coletivos ou do movimento comunitário de que esse trabalho é um trabalho importante para eles nesses momentos. Então, acho que a fotografia tem esse poder e, claro, existe também todo um lado assim de tu imagina a gente produzir livros ou exposições fotográficas. Isso também influencia de que o Ponto de Cultura Quilombo do Supapo pode gerar momentos importantes para as comunidades, né? Seja dentro do bairro, numa escola, ou no próprio Ponto de Cultura, como fora, né? Então, tem essa relação super... acabou construindo então, um espaço também de participação, de legitimidade do Ponto de Cultura em ser alguém de referência para essas comunidades, para expressar o olhar delas sobre as situações, né? E, claro, enquanto coordenador do Ponto de Cultura, acaba sendo demandado a poder participar de momentos, de debates, de mediações, né? E a outra parte que eu acho fundamental nessa questão é a colaboração que acaba também a fotografia dando numa renovação geracional também dos movimentos comunitários, aproximando jovens, aqueles não são todos, é evidente que o trabalho de fotografia que a gente faz, o objeto dele não é dizer assim, ponto, vai fazer esse trabalho aqui, né, e aí vai conseguir formar uma liderança comunitária. Não, isso é para despertar e aproximar, e isso a gente já tem mostras, como a gente já está ali há 14 anos no Cristal, e já passaram, desde que Imagens Faladas se constituiu, já são 10 anos, já passaram 7, 8 grupos de jovens, né? A gente teve jovem que fez o livro Imagens Faladas lá em 2010, que tinha 14 anos, tem 24 agora. E é uma liderança comunitária, está no movimento social. Né? São 2, por exemplo, que eu posso citar aqui, mas assim como tem grupos de 2014 que criaram o Slam no bairro, né? Então, assim, tu tem não só a relação como referência comunitária de liderança ao movimento comunitário como associação de moradores, mas também enquanto organizar espaços de manifestação de jovens, um slam, uma ocupação na praça, ou vir ao Quilombo do Supapo e passar a dar oficinas sobre alguma coisa que aprendeu no artesanato, ou dialogar, por exemplo, sobre questões de gênero, de mulheres negras,
né? Também, enfim, o exercício e essa relação que acaba construindo para o Quilombo do Supapo com a fotografia acaba também abrindo espaço para outras manifestações ou outras linguagens artísticas ou outros debates e temas que fizeram parte das narrativas fotográficas construídas. Então, acho que é essa coisa, a fotografia tem um poder de narrativa, um poder, como disse o Luiz, assim, que é importante. Ali a gente tem um lance endógeno, né? São moradores do bairro que acabam exercitando. Mas e também tem que ter protocolos de não ser invasivo, porque tu está falando de territórios, às vezes, dentro da comunidade diferentes, né? Que não é frequentado pelo morador do outro bairro. Então, há a importância também do conhecimento, da aproximação e de também ser uma pessoa que pode estar procurando uma associação de moradores de uma outra vila para falar sobre uma atividade que gostaria de fazer do seu grupo de jovens que mora na vila tal. Então, acho que a fotografia tem esse poder também de ser um cartão de visitas, de abrir portas, de abrir caminho, se ela respeita também o protagonismo e não é invasiva, né? Então, ela tem esse poder narrativo também. Se me permite aí uma observação, Leandro, depois de tanto tempo trabalhando diretamente nessas comunidades e com tantos projetos e projetos importantes, o trabalho do fotógrafo ele acaba extrapolando para outras esferas, né? Porque em virtude dessa questão da confiança, tu vê que o trabalho do cara é um trabalho sério, que leva, né, a algum lugar, que tem propósito, que converge com as necessidades, com os anseios, com os desejos dessas pessoas. Então, isso também é um ponto fundamental, isso vai se retroalimentando, né? À medida que as coisas vão sendo feitas, tu vai gerando todo uma confiança da comunidade, um desejo da comunidade que você esteja presente ali, ou o fotógrafo, ou o sociólogo, ou enfim, a pessoa que está trabalhando ali, aquele desejo de que esse trabalho permaneça, e isso gera mais trabalho, mais oportunidades, mais novas ideias, enfim, né? E isso é muito bacana, isso está muito presente nesse tipo de trabalho também, e é gratificante para o profissional, né? Não, é muito gratificante até assim, porque também tu tem um lado de... Essa confiança tu faz, evidentemente, quando tu dá retorno e devolutiva, porque isso é uma das coisas importantes, né? Tu tem, nessas comunidades, tu tem muitas vezes aproximação de grupos de pesquisa, de grupos que venham lá em determinados momentos e às vezes não há devolutiva alguma. Isso gerou, inclusive no início que a gente começou a fazer o trabalho, e por isso esse trabalho da fotografia enquanto territorializar o Quilombo do Supapo também, e não foi só a fotografia, mas ela foi, como ela inicia junto à caminhada ali, ela teve muito esse cuidado, porque tem que se ter. A gente teve muita desconfiança da comunidade, porque é mais uma ONG, né? Às vezes é falado, é mais uma Sim. ONG, né? E claro, evidentemente com rostos novos, né? Dentro da comunidade, fazendo um tipo de atuação que já era de conhecimento de outras abordagens, às vezes, né? E que não deram devolutiva. Então, isso foi uma superação também. Então, isso também serve para... Claro que a gente então vai permanecendo no território, vai ganhando essa musculatura, vamos dizer assim, social, né? Mas é importante também quando a gente, mesmo não sendo um ator endógeno ou de grande permanência, né? Enquanto trabalhador, às vezes, dentro do bairro, é importante para quem, às vezes, também é de fora, mas tem um compromisso com o lugar, que a devolutiva, ou seja, tu faz um percurso fotográfico, tu mostra uma fotografia ali na tela, ou não sei, tu tem que depois conseguir entregar isso. Entregar a contra-exposição e, às vezes, como tu mesmo falaste, né? Vocês entram na casa e vão ver as caixas de sapato lá, né? Que é um ótimo álbum fotográfico, ou pelo menos que guarda a fotografia. A gente também vivencia isso. E a gente tem que alimentar essas caixas de sapato. Hoje em dia, tudo é muito na tela, né? Certo? O papel ele ficou um pouco obsoleto nessa questão da imagem fotográfica, né? E esse suporte é importantíssimo a gente recuperar e conseguir, no recuperar, tu entregar para essa pessoa ou para essa família aquele momento de novo. Então, a devolutiva ela se dá não só num trabalho dentro de um livro ou numa exposição, a devolutiva se dá também na entrega de um retrato,
em papel novamente para compor aquela caixa de sapatos que é o álbum fotográfico da família construído por dezenas de anos aí e que está ali armazenado, né? E é uma fonte de pesquisa para nós depois. E para ti, eu tinha pensado na seguinte questão: se através da fotografia, nessa experiência etnográfica na Vila do Ferroviário, tu foste afetado no sentido de descoberta da importância desses espaços de formação, de criação, ou seja, da vitalidade desse laboratório comunitário que pode se tornar um ponto de cultura. A importância desses espaços culturais, esses equipamentos descentralizados e que propiciam, de certa forma, essas pesquisas riquíssimas assim que a gente teve acesso hoje aqui na nossa conversa. Uhum. Sim, sim. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu, assim, vi com muita satisfação o espaço ali do Grêmio Esportivo Ferrinho ter se tornado um ponto de cultura, por exemplo, né? Dado o significado que tem aquele local ali e o potencial que ele tem no sentido de agregar as pessoas, né? Reunir-se, é um ponto de encontro, de troca de ideias, de experiências, enfim. E isso certamente favorece uma coisa, favorece a outra, né? E nós temos sim muita necessidade de propagar a cultura, propagar a informação, fazer trocas de experiências, ocupar esses espaços e dar uma mais oportunidade para as comunidades interagir entre si, receber outros tipos de conhecimento, coisas que eles não teriam talvez acesso, né? E, e é muito legal mesmo que o Ferrinho tenha se transformado em um ponto de cultura. A gente vê que dá ainda mais sentido aquele espaço que está rodeado pela comunidade, ele centraliza muito das decisões políticas ali tomadas, né? Enfim, então a questão do ferrinho ela é bem peculiar por isso, que é um ponto de resistência também e um ponto de propagação de conhecimento, de experiências, né? E e esse contato também meu com relação à comunidade, né, a família ferroviária, me trouxe outras oportunidades também de trabalho, de pesquisa, novas linhas de interesse, né, que é acompanhar mais de perto a questão dos equipamentos ferroviários que existem no Brasil e na América Latina, né, que são se assemelham em muitas coisas e diferem em muitas outras, né? Enquanto a gente vê em algumas localidades estruturas muito bem preservadas e muito bem expostas, em outros a gente vê que há um descuido, uma falta talvez de interesse, uma falta de cuidado, enfim, né? E são as realidades do próprio Ferrinho, né? O próprio Ferrinho é assim, ele é um local extremamente importante para a comunidade, extremamente importante para a memória da ferrovia, né? No Brasil e carece de uma atenção maior. E eu penso que então essa chegada ali do ponto de cultura vai dar mais visibilidade também para o local, vai se pensar mais em projetos que ali esteja envolvido, que o local também se beneficie, porque é importante muito essa questão da ocupação do espaço de forma a abraçar o espaço que está sendo ocupado, né? E não uma ocupação que seja fugaz. Eu ocupo o espaço, a estrutura do ferrinho, depois eu vou embora e aquilo fica ali, né? O espaço precisa ser abarcado pelos projetos que ele ajuda a ser desenvolvido. E dessa forma aí da questão do estabelecimento do ponto de cultura, eu vejo de forma muito apropriada, né? Muito apropriada no sentido de trazer mais luz para o local, mais visibilidade, luz no que eu digo é na questão da visibilidade, né? E
e trazer mais recursos, de fato, né? Um local que, assim como a vila precisa de recursos, o espaço do Ferrinho ali precisa de recursos, né? É um prédio amplo, né? Um prédio grande, e a gente sabe que a preservação as coisas vão perecendo, né? É madeira, é vidro, é metal, é tinta, são todos materiais que vão sofrendo ao longo do tempo a ação e vão se deteriorando e precisam ser repostos, né? E isso tudo é dispendioso, né? E então, e o ponto de cultura ele também ganha com isso, entendo um espaço, uma estrutura física, né, para expor os seus trabalhos, trazer os seus projetos ali para dentro. Então é uma troca mútua, né, que quem cria o ponto de cultura tem uma segurança de um espaço para o trabalho e o espaço que é cedido, digamos assim, para o ponto de cultura também está oxigenado, vamos dizer assim, né? Isso é muito bacana, sabe? E eu fiquei assim bem contente mesmo de quando veio a notícia, que já é uma luta bem antiga, né? Já fazia um tempo que, inclusive, tinha sido aprovado, enfim, mas aí agora está dando certo, enfim, e que se tenha continuidade. O meu próprio trabalho ali na vila, ele também está sendo executado em parte para projeto do Ponto de Cultura, que são as oficinas, né, de fotografia, né? Então, a gente acompanha isso e vê que é algo importante, que traz resultado, que traz envolvimento, que resgata, faz as pessoas pensarem sobre si, né? Sobre a sua realidade, as suas perspectivas, enfim, e isso é uma luta diária, né, da pessoa. O indivíduo precisa ser constantemente instigado, né, a pensar na sua própria condição, né, e na comunidade isso também é muito importante, e eu vejo que o ponto de cultura tem também esse compromisso, tem outros, né, que são inerentes ao ponto de cultura, enfim, e sem contar que abre espaço de trabalho, né, de projetos, é muito amplo, são muito diversificadas as formas de se beneficiar com relação a isso. Bom, Luiz, em nome do Ponto de Cultura Grêmio Esportivo Ferrinho, eu queria agradecer também o teu aceite aí a participar da nossa conversa, que foi a maneira com que nos demos conta, em virtude de todos os acontecimentos recentes, de dar continuidade nas atividades do ponto. E eu acho que, de certa forma, mesmo que não estejamos junto com os nossos oficinandos, né, ali na sala de oficina, é também uma maneira, eu acho, de a gente se repensar as nossas atividades, repensar, né, o nosso ofício. E eu acho que, de certa forma, esse distanciamento ele acabou, através desse tipo de possibilidade de retomar esses encontros, esses diálogos, eu acho que foi muito criativo. Eu acho que as pessoas acabaram sendo criativas nas suas maneiras de diálogo, nas suas maneiras de conversa, de compartilhamento, né, das suas experiências e dos seus fazeres. E eu acho que o Grêmio Esportivo Ferrinho, enquanto ponto de cultura, certamente essas atividades online têm sido riquíssimas, assim, né? Mesmo que sentimos falta dos nossos oficinandos juntos, mas às vezes fazemos com eles, né, esses encontros, no caso como a Alice vem fazendo, os encontros dela com os participantes da oficina, né? Eu acho bem gratificante e acho que também é uma maneira de a gente compartilhar assim com os nossos seguidores do canal do Ponto de Cultura essas experiências que muitas vezes elas ficam muito dentro da sala de oficina ou ali no bairro. Eu acho que de certa forma isso expande, né? Assim, essas experiências, essas pesquisas, acho muito frutíferas essas atividades e que, enfim, que saímos bem fortalecidos desse momento, né, que é bem difícil, mas com certeza é um momento de muito aprendizado também, acredito.
Então, te agradecer mais uma vez, agradecer novamente o Leandro, né, com essa experiência riquíssima do Quilombo do Supapo. Eu acho que foi muito interessante assim cruzar essas experiências e ver, né, como mesmo que elas tenham, né, que estejam assentadas em zonas diferentes das cidades, com, né, público diferentes, realidades diferentes, mas acho que no campo da fotografia, no campo da arte, no campo, né, desses equipamentos culturais, eu acho que eles conversam bastante e eu acho que vão construindo, de certa forma, essa cartografia cultural da cidade de uma maneira bem interessante, bem rica, eu acredito. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Leandro, e obrigado a todos que estiverem acompanhando, né, essa atividade no canal do Ponto de Cultura Grande Esportivo Ferrinha. Muito obrigado. Obrigado também. Obrigado, Leandro. Obrigado, Eugênio.